Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em 1 João, capítulo 5, o versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Maravilhoso Pai, deixa-nos encontrar o lugar certo, onde tem vida, onde tem poder, onde somos vivificados, onde o pão não acaba, onde a presença da glória da Shekinah é permanente. Deixe-nos encontrar este lugar e repousar nele. Ajuda, Pai, cada um de nós. Carecemos de Ti, precisamos da Sua misericórdia, precisamos que o Senhor entre em cena a cada instante, para ajudar o povo, Pai. Muita coisa o Senhor tem dado. Muitas vezes os odres são odres que não suportam a palavra, não suportam o vinho novo, não suporta a revelação. Ajuda esse povo, Pai, ajuda quem precisa ser revelado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Temos comentado sobre muitas coisas. Hoje eu quero falar um pouquinho, mais uma vez, de coisas conhecidas e que fará bem a cada um de nós, mas eu quero falar onde está a vida. Nós devemos sempre encontrar onde está a vida. Tem gente que acostuma estar onde está a morte. E a gente precisa estar, encontrar, viver onde está a vida. Então tem que se descobrir onde ela está. Você acha que aqueles que choraram pelo filho da viúva de Naim, que choraram pela viúva que tinha perdido o seu único filho, ou o filho que cuidava dela, acha que eles estavam chorando à toa? Estavam fazendo um velório, estavam numa multidão da morte, até que uma hora aquilo mudou, porque você fica na multidão da morte enquanto você quer cegamente, mas se você tiver luz
e ver a multidão da vida, é bem melhor sair da morte e passar para a vida. Largar de fazer os cultos fúnebres de irmãos. Porque tem irmãos que já estão mortos. Você fica chorando por eles, mas já está morto. Não vai levantar mais. Não vão levantar. E morto tanto física quanto espiritualmente. E se faz velório. Mortos físicos, se faz velório. E o espiritual? Muitas vezes o morto espiritualmente encontra ainda gente ao redor dele fazendo algum culto, dando alguma palavra de ajuda para um defunto espiritual, tentando levantá-lo, tentando dizer que ele está certo quando ele já morreu. Mas as pessoas não percebem. Elas vivem onde está a morte e não percebem. Quando Jesus estava com seus discípulos e caminhou, que hora certa, a gente vê isso, que hora certa. O moço tinha morrido. A viúva estava chorando porque perdeu seu filho. Agora, enquanto eles vão sepultar o moço, vinha uma outra multidão. Aqui vai uma multidão com um féretro, aqui vai uma multidão com morto, aqui vai uma multidão chorosa, aqui vai uma multidão sentida, aqui vai uma multidão que percebe a dificuldade da viúva e agora sem o filho, meu Deus, por que deixou ele morrer? E vai pensando naquilo, muito triste. E daqui a pouco eles encontram uma outra multidão, eles olham para frente e vem vindo um grupinho de gente lá. E no meio desse grupinho de gente estava a vida. Interessante, no meio daquele grupinho de gente também estava a morte. O rapaz morto, um defunto, e alguém chorando por ele, que é o dever de todos nós chorar, né? Chorar pelos que ficam, chorar por ver a separação que aquilo causa, o que houve lá no princípio, o que Eva fez, o que Adão fez, o que eu faço, o que você faz. Não foram só eles que fizeram. Se fosse só eles que tivessem feito, só eles teriam colhido, mas eles fizeram e nós continuamos no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas que Adão e Eva fizeram. Mas a gente gosta de ver isto, onde está a vida. A hora que Jesus para aquele povo, aquela multidão com a morte, a vida para com a morte. A vida põe fim à morte. E ele parou e disse para a mãe do rapaz: não chores. E para você falar para alguém não chorar quando perdeu um moço, você tem que ter alguma coisa para poder consolar aquela pessoa. E Jesus tinha, ele era o consolo, ele é a vida. E diz: não chores. Pararam, a mulher deve ter limpado os olhos. Daqui a pouco, ele manda abrir aquele caixão, ele olha para o defunto e diz para o rapaz: levanta. Tão simples. A vida trata com a morte de uma forma tão simples. Você pensa que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, que ele chorou de falta de poder, ele chorou porque Lázaro tinha morrido, ele chorou porque Marta e Maria tinham perdido o irmão? Não, a Bíblia mostra diferente. Ele tinha chorado pela incredulidade daquele povo, por ver a incredulidade do povo. Ele chora, a vida chora quando vê a incredulidade com respeito aos mortos. A vida chora, a vida lamenta. A vida deve dizer assim: se você quiser, eu mudo isso daí. Eu tiro essa morte, eu ponho vida nesse lugar.
Eu mudo essa cara feia sua. Uma cara bonita aí. Eu tiro esse gênio ruim seu, eu ponho o meu aí. A vida, já pensou bem a vida? Porque tudo que nós temos é nosso, é morte. Tudo que nós temos. Agitação, nervosismo, tristeza, angústia, dor, tudo é nosso mesmo, é morte. Agora, onde está a vida? Irmãos, o dia que você descobrir onde está a vida, que você começa a sorrir, ficar satisfeito. Nos momentos difíceis, se satisfaz. Na falta, se satisfaz. Na prosperidade, se alegra também. E sabe, isso não me amarra. Tem coisa que para o crente verdadeiro é assim, ó, isso nem me ajuda, nem me atrapalha. Mas e dinheiro? Não é bom? É. Só que nem me ajuda, nem me atrapalha. Porque eu já não estou vivendo mais dominado por isso. Porque se ele me ajudar, ele me ajuda no momento. Quem sabe me ajuda no dia do pagamento. Se ele me atrapalha 29 dias. Porque no dia que eu recebo, no outro dia acabou. Pega o pagamento, paga todo mundo, ainda fica devendo. Aí começa a tristeza outra vez. Ah, para um eleito não, olha, tanto faz. Tanto faz. Essas coisas deveriam sempre mexer com a gente, porque é o lugar que a gente está, é onde tem vida. Jesus chorou, eles disseram assim, oh, veja quanto ele o amava. Não era por isso que ele está chorando, não. Ele estava enganado até quando Jesus chorava. Jesus chorava por ver a incredulidade do povo. Onde vocês colocaram ele? Está ali, numa gruta. Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por certo, eu tive que ir embora. Eu sou vida, como é que seu irmão vai morrer se a vida está aqui? A vida tinha que estar indo embora. A vida tinha que ter saído da sua casa. A vida tinha que ter deixado Lázaro. Tinha que ter deixado Maria, Marta. A vida teve que deixá-los. E a vida estava longe quando ouviu o recado. Lázaro está doente. E a vida nem preocupou. E Jesus falou para os discípulos, olha, Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam aquilo. E diz, mestre, se ele dorme, está seguro. Aí Jesus teve que falar a língua deles. Lázaro morreu. Teve que falar a língua deles. Mas ele é a vida. Ele é a vida. Ele tinha que estar fora da casa de Lázaro, para Lázaro morrer. Jesus tem que sair da igreja para ela morrer. Laodiceia é uma defunta, morta, florida. Mas ela é uma defunta, Jesus teve que sair dela. Se Jesus não tivesse saído de Laodiceia, nem Laodiceia estava morta. Mas vocês lêem na Bíblia que Jesus está na porta batendo porque ele saiu de Laodiceia. Então Laodiceia está morta. E Laodiceia é todo o sistema evangélico do mundo. Todo sistema evangélico do mundo. Religioso. É Laodiceia, é morno, cego, nu, infeliz e não sabe que perdeu a vida. Não sabe que não tem Jesus. Tal como Maria. Mas José andou 3 dias. Aí depois que lembraram, olharam de lado. Ô José, cadê Jesus? Mas nós viemos conversando e esquecemos de Jesus. Ficamos conversando em jegue, ficamos conversando em porco, ficamos conversando em vaca, ficamos conversando em carro. Vamos passar para o século XX agora? O 21. Ficamos conversando em computador, ficamos conversando em informática, ficamos conversando em carros novos. Cadê Jesus? Cadê a vida? Se quisesse a vida, não podia andar para frente mais, tinha que andar para trás. A Bíblia diz que Maria retornou um caminho de 3 dias. Quer dizer, voltou. Se você quiser vida. Aleluia. Não sei se alguém já pregou. Se você quiser vida, volte para trás. Volte para 63. Volte onde os selos foram revelados. Se você quiser vida, volte. Caminho de 40 anos, mas volte. Começa tudo de novo. Já tô pregando o fim no começo. Eu não aguento, certo? Eu não aguento ver essas coisas. Mas onde está a vida?
A vida estava com Moisés, a vida estava na obediência, a vida estava no Cordeiro, mas aonde está a vida agora? Está na química que foi passada no umbral da porta. Olha onde está a vida. Está a proteção, o guarda do lar. Olha o sangue no umbral da porta. O povo estava lá dentro, não precisava ficar com medo. A proteção, a vida estava na porta. Onde tem vida, a morte não entra. Passando eu por vós e não vendo eu o sangue, entrarei em vossas casas e o primogênito morrerá. Mas em Israel, aquele anjo da morte, o irmão Branham chegou a dizer que era Josué. O irmão Branham chegou a falar isso, porque você tem que ver uma outra etapa da mensagem. Passou por ali. E quando olhou, a casa tinha sangue. Vai na casa do irmãozinho, da irmãzinha, tudo tem sangue. Passa na casa dos outros que não são advertidos pela mensagem profética, ninguém matou o cordeiro. E se mataram o cordeiro, eles mesmos comeram sangue. Se mataram o cordeiro, eles comeram carne, comeram sangue, comeram tudo. Porque eles não eram de Israel e eles não sabiam que não podiam comer sangue. Porque a vida está no sangue do animal. Mas agora foi aplicado no umbral das portas o sangue. Proteção para o lar, proteção para o pai, para a mãe, para os filhos, para a família, proteção para a igreja. A igreja tem que ter sangue na porta. Dizer, sou protegida contra a morte. As famílias, nossas famílias, têm que ter sangue na porta. Daqui a pouco alguém mata uma galinha e vai passar sangue lá. Onde está a vida? A vida estava na química, a vida estava no sangue. Mas onde está a vida agora? Aleluia. Vamos só perguntar. Tivemos o período de Deus manifestar dentro do tabernáculo, que ele tinha 3 compartimentos. Tinha o exterior, aquele lá fora, a lua, as estrelas, o sol, é que clareava. E é a situação do crente, que nunca fica bom. É um crente lunático. É um crente de estrela. É um crente de sol. Quer dizer, acabou o sol, há o crente diferente outra vez. Porque o sol se pôs. Agora é hora de você ficar com cara de trevas. Porque eu sou o crente lá de fora. Aí você vem para o crente do átrio interior. Você vai ver o candelabro com 7 lâmpadas. E que o sacerdote chegava no altar, tirava fogo do altar, ia na primeira era e acendia. Fogo da primeira ele acendia a segunda, da segunda ele acendia a terceira, da terceira ele acendia a quarta, até na 7ª lâmpada, que aponta para a nossa 7ª era. A luz de uma passa para outra. Era o fogo de uma, o sacerdote acendia a outra. Mas quem vive dentro do santuário, que é iluminado pelo candelabro, é como quando, se vocês lembram, quando a casa era de lamparina, isso é do nosso tempo ainda. Né? Lá atrás, mais de 50 anos atrás, casa de lamparina, seu nariz fica tudo preto. E de vez em quando, aquele fogo começava a apagar. Então a senhora como a mãe, o senhor como um pai, chegava lá e puxava o pavio. Eles têm que puxar o pavio dessa lamparina para dar luz, porque criava uma borra na ponta do pavio e não deixava a luz. Muitos de nós somos crentes assim, tem borra na ponta do pavio, já não ilumina quase nada. Começa que aquele fogão, começa, você, essa irmã vai criar um caroço. Esse irmão vai apagar. É desse jeito. Tem que ter um sacerdote, tem que ter a mensagem para parar pavio. Eu não sei se está aqui. Parece que eu estou falando alguma coisa que está aqui. Estou sim, lembrei.
O segundo parágrafo, perguntas e respostas sobre os selos. Ao entrar, ouvi a mensagem em línguas e a interpretação. É verdade que é muito necessário manter nossas lâmpadas cheias. Quando o pavio vai se queimando, é como nossa vida. Não podemos continuar adiante pelos méritos do que temos feito. Porque ao queimar-se o azeite no pavio, produz o carvão. E por isso é necessário cortar o pavio gasto. Porque o carvão sobre o pavio estorva a luz. E muitos de nós queremos continuar com o carvão no pavio. Já tinha que ter sido cortado, mas queremos continuar. Então tem que manter o pavio limpo, para assim avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então apara o pavio. Tira esse carvão da ponta do pavio. Isso que atrapalha é dar luz, um crente dar luz. Não pode dar luz em casa direito, não pode dar luz na rua, não pode mostrar luz no supermercado, não pode mostrar luz para os parentes incrédulos, não pode mostrar luz para os crentes baixos, não pode mostrar luz para os crentes justificados. Porque o pavio tem o carvão na ponta do pavio, atrapalhando a luz. E nós temos que sofrer um corte de vez em quando. Que Deus chegue através de uma mensagem, porque lá era o sacerdote, irmãos, que puxava o pavio, cortava o pavio, aparava o pavio, porque aquilo de amarelo que você vê dentro do candelabro é azeite. Era o que fazia os pavios funcionar, tem que ter azeite dentro. O quanto de azeite o crente tem é o tanto de luz que ele dá. Talvez tenha tanto pouco azeite que está que nem a Virgem Nécia. Já está no fim do azeite, não está que nem a viúva. Não. Está que nem Virgem Nécia. Está à procura de azeite como a Virgem Nécia procura azeite e procurou azeite no tempo do irmão Brana. Que era o povo querendo falar em línguas quando Deus já tinha a palavra pura da hora. Porque irmão Brana um dia mostrou para uma irmãzinha de cabelo comprido, que de vez em quando ela dizia que Deus tinha dado uma mensagem para ela, e ela atrapalhava qualquer pregador. Ela pulava no meio do corredor assim, e aquele cabelão, jogava aquele cabelão para frente assim, e começava a profetizar. E ela falou para Billy Paul, diz, olha, eu tenho uma mensagem para esta noite. Billy Paul diz, papai, aquela mulher tem uma mensagem. Diz, deixa, pode deixar. Irmão Brana pregando, daqui a pouco essa mulher levanta e cai no corredor, e aquele cabelão de crente mesmo, e com aquela profecia, e o irmão Brana prosseguiu pregando e não parou, e ela teve que calar a boca. Mas os pentecostais nunca tiveram ordem nos dons. Eles dão mais valor à língua estranha do que à palavra. Enquanto tem um pregador no púlpito, Deus não pode falar ali, a menos que ele esteja falando aqui. Ele não pode falar lá outra vez. Lá, ele tem que ouvir. Deus aqui fala, Deus aí escuta. Deus não é de confusão. Mas quando aquela mulher fez isso, o que o irmão Brana continuou a pregar, e depois que terminou o culto, alguém chegou para o irmão Brana e disse, você entristeceu o Espírito Santo. Ele diz, o espírito que é entristecido com a palavra, ele deve ser entristecido. Como que você pode pensar em dar valor mais à língua estranha, à profecia de uma mulher na igreja ou de um homem assentado no banco, quando isso tem que sair de um pregador no púlpito, e principalmente no tempo de William Branham, que era um profeta? Quando que um dom carismático vale mais do que uma profecia saída do púlpito? De um homem ungido que Deus encarnou nele para ministrar sua palavra na terra como filho do homem? Quando? Eles não admitiam aquilo, mas era verdade. O irmão Branham passou sobre aquilo e mostrou para eles que quando Deus está falando, a igreja tem que calar.
Porque Deus está falando no púlpito. Então ninguém pode ficar falando mais em profecias, em língua estranha, na igreja, atrapalhando o culto, a ordem do culto, porque isso é proibido em 1 Coríntios 12, 14. É só você estudar que você vai ver. Agora, se Deus está falando, o melhor que a gente faz é ouvir. Onde está a vida? A pessoa tem que descobrir onde está a vida. Mas aí aqueles crentes que vivem lá fora, luz do sol, da estrela, da lua, quer dizer, é crente de vida fosca, espiritualmente. É crente de vida fosca. Aquela coisa meia escura, meia turva. A gente fica numa vida muito ruim, irmãos. Ninguém deve aprender conosco. Quando Jesus veio no mundo e falou assim: eu sou a luz do mundo, onde estava a vida? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 14,6. Como que as pessoas estão precisando descobrir? É por isso que Jesus tinha que falar para eles: vocês, quando acendem uma candeia, vocês não põem debaixo do alqueire, mas põem no velador, para que alumie toda a casa. Assim deve ser a vossa luz diante dos homens. Devemos ser crentes que iluminamos todo mundo, que os outros creem no cheque que nós damos, que os outros creem na promissória que nós assinamos, que os outros creem na vida que nós vivemos, que os outros creem na mensagem que nós pregamos. Devemos ser luzes. Foi isso que Jesus falou. Para que alumie toda a casa. Um pai, uma mãe, para alumiar todo o lar. Como alumiamos nossos lares? Com dúvidas? Só com lutas? Só com discórdias, com dissensões? Só com problemas? Isso é iluminar lar? Isso é lar de trevas. Isso é falta de posicionar cada um na luz. É falta de encontrar vida. Estão tudo caminhando na morte. Aquilo não é vida ainda. Vocês não sabem o que é viver cristão. O pentecostalismo achou que a vida cristã era língua estranha, profecias. Irmão, aquilo tudo era morte, pois expulsou Jesus de Laodiceia. Jesus é a vida. Eles ficaram falando em línguas, ficaram curando enfermos, expulsando demônios. Eles ficaram profetizando dentro dos pentecostais. E Jesus nem lá está mais. É assim diz o Senhor. Eu não preciso usar uma palavra como se eu fosse o profeta. Não, estou dizendo porque é a Bíblia quem diz. É assim diz a Bíblia. E a Bíblia para mim é Deus. É assim diz o Senhor. Porque Ele está à porta batendo. Porque Cristo está do lado de fora. A vida fora da igreja. Se a igreja pensasse nisso, onde está a vida? Vamos atrás dela. Se a igreja fizesse como Maria, que ela descobriu que tinha perdido Jesus e foi atrás dele, e encontrou ele no templo, ensinando os mestres, conversando com os mestres. Um menino de 12 anos que tinha assunto de adulto. Um menino de 12 anos que sabia o que conversar, que estava nos negócios do pai. Mas não era o pai José, não. Era o pai Deus. Ele era a vida. Mas onde está a vida? Eles não encontravam. Quando que Israel encontrou a vida? Ouvir Moisés era ouvir vida. Desobedecer Moisés era desobedecer a vida. Onde está a vida? Onde está a luz? Onde está a presença de Deus? Irmãos, a presença de Deus não estava onde o maná caía e bichava. A presença de Deus não estava apenas dentro do santo lugar, que era um lugar como esse daqui que vocês estão, que é o lugar do castiçal. A presença de Deus, a vida, estava atrás do véu, onde só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava com uma vasilha de sangue, porque não podia entrar sem sangue. Entrava com uma vasilha de sangue, para oferecer, aspergir sobre o altar, oferecer a Deus sua vida e a vida do povo.
pedir perdão pelos seus pecados e o pecado do povo. É isso que faz o sacerdote, é isso que faz o pastor, que tem um ministério sacerdotal. Pede misericórdia por ele e pelo povo. Agora, qual o sangue, qual a vida? Vamos chegando lá. Onde está a vida? Aleluia. Sabe, eu gosto dessas coisas. Tinha um lugar que ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém mais. Que lugar, que bênção. Como que a congregação podia dizer, mas que privilégio tem Arão? Que privilégio tem o sumo sacerdote? Que privilégio tem esse homem de entrar lá, sozinho? Ele pode entrar e eu não posso. Mas ele pode porque ele é sacerdote. Isso prova que tem homem que tem ofício sacerdotal para entrar no lugar e trazer uma mensagem que ajuda, que abençoa, que salva a plateia, que salva o povo. Tem uma mensagem de vida para dar para o povo, mas tem uns que só tem que observar. Eles não podem ir lá, não podem se oferecer. Eles não nasceram para aquilo. Eles têm que ser chamados por Deus. Eles não podem ser apenas imposta a mão de um homem na cabeça deles. Eles têm que ter o reconhecimento em seus ministérios que foi Deus quem os chamou, foi Deus quem os escolheu. Como as pessoas não percebem isto? E por isso a congregação fica sem alimento, porque não tem um Arão para entrar lá. A congregação não tem um Arão para poder ir onde o véu já foi rasgado. A vida está agora à disposição da prostituta. A vida está à disposição do ladrão. A vida está à disposição do mentiroso, se quer mudar de vida. A vida está à disposição da igreja, santa ou imunda. A vida está à disposição de pregadores. A vida está à disposição dos obreiros, dos diáconos, das famílias de pastores, das famílias dos diáconos, dos administradores. A vida está à disposição, não tem véu mais. Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Agora a vida está no lugar acessível, qualquer um pode chegar. Onde está a vida? Entrar lá, sentir bem, receber aquela vida, ser tocado por aquela vida, ser tocado por aquela presença. Mas era só Arão que podia, mais ninguém. Ah, meus irmãos, mas Jesus diz, eu vou pôr fim nisso daí. Eu não quero um homem só nesse lugar, não. Esse lugar é muito bom para um homem só entrar uma vez por ano. Eu quero esse lugar descoberto. Eu quero esse lugar para todo mundo. Eu quero esse lugar aberto. Eu não quero esse lugar com doutrina. Eu quero esse lugar com a porta aberta. Porque tem hora que eles fecham a porta da igreja para pregar doutrina. Jesus veio e rasgou o véu de alto a baixo para dizer, ó, o maior lugar onde ficava um homem só, que a doutrina era só o sumo sacerdote que podia entrar. Eu estou agora fazendo franquia para todos vocês. Isso daqui entra todo mundo. Entra. Vai entrando. Mas eu já fiz isso de errado. Entra. Aonde está a vida? Quer dizer, você não pode entrar sem a vida daquele homem que morreu. Porque nunca houve uma vida, diz o profeta, nunca houve uma vida que viveu como aquela vida. Jesus Cristo. Nunca houve. Agora, se você pega e encontra aquela vida, você vai achar aquela vida onde? Você pensa que você encontra a vida na justificação? Não, ainda é início. Na santificação está a vida? Não, é uma caminhada apenas. Onde está a vida? Está onde Jesus abriu o véu, rasgou o véu. É um quartinho ainda? É um lugar que tem uma arca? É um lugar que tem uma panela dourada? É um lugar que tem uma vara de testemunho? Uma vara morta que foi posta ali e ela reverdeceu. Tem gente que não tem ministério, gente. Tem gente que se põe uma vara seca na presença de Deus, no outro dia ela é seca do mesmo jeito. Irmãos, colocar lá a vara de Issacar, de Rúben e de Gade, de Azer, de Naftali. Colocar essas varas lá. E quando foi na tribo de Levi, colocaram essa vara de Arão. Lá da tribo de Levi, colocaram. Tinha 12 varas.
Isso é para provar na presença de Deus o que vai reverdecer, o que vai dar fruto, que tipo de ministério temos nós agora que produzir, porque todos são varas iguais, todos eles eram varas de amendoeira. Pegue essas varas, colocam lá, vê se elas vão ter vida. Não teve vida, foram olhar, a tribo de Rubem não podia falar nada, aí a minha está seca. A de Sacar, de Zabulon, de Naftali, de Azer. Nossa, tudo seca. Eu chego lá, mas aquela vara lá, vê de quem que é? Arão, tribo de Levi. Mas ela foi posta seca. Ela tem amêndoas. Que foi? Não estavam todos na presença de Deus, mas um representava o sacerdócio, e ele tinha que ter vida para poder pregar para o povo, ele tinha que ministrar, havia vida na vida dele. Aquela geração, aquela tribo, era uma tribo sacerdotal, tinha que ter vida, e foi impulsionado por isso, irmão. Deus sempre fez isso daí. Eu vou mostrar para vocês quem eu escolhi. No Velho Testamento você vai encontrar isso, Deus falando com Israel. Vamos, eu vou mostrar para vocês quem eu escolhi. Põe 12 varas lá, para vocês verem. A hora que colocaram as varas, de uma noite para o dia, foram lá tudo seco, mas a de Arão era que Deus tinha escolhido. Era a tribo de Levi, para ministrar. Agora, este ministério teve um fim no Calvário. O ministério levítico, você tem que ver isso. Ele teve um fim no Calvário. E o problema do povo, você lê Hebreus capítulo 9, que o problema do povo é nunca aceitar a mudança que Deus faz. Israel, por que Israel rejeitou Jesus? Porque Jesus parou com o cordeiro animal e diz: eu sou o cordeiro. É a minha vida. Vocês têm que comer minha carne e beber o meu sangue. Eu sou o cordeiro. Vocês não viram o meu precursor falar? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, eu sou a vida, o caminho, a verdade, a vida. Onde está a vida? A vida estava simples. Onde está a vida? Estava na manjedoura. Onde estava a vida? Não com Maria e José, mas estava entre os doutores, conversando sobre a palavra, sobre Deus. Onde está a vida? Está no Calvário. Onde estava a vida? Estava morrendo na carne. Onde estava a vida? Estava sendo sepultada. Onde estava a vida? Sem túmulo. Onde está a vida? Daqui a pouco, domingo de manhã, o primeiro dia da semana, quando as mulheres foram visitar o túmulo, porque para o povo hebreu não precisa ser como nós esperamos 6 horas da manhã para poder ser o primeiro dia da semana. 6 horas da manhã, nós aguardamos aquilo. Elas não, elas sabiam que quando findava 6 horas do sábado, 6 horas da tarde, dali para frente, já era o primeiro dia da semana. E elas foram e não encontraram ele mais. Onde está a vida? Onde vocês puseram o homem que estava aqui? O anjo diz para elas: mas você está procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E dizei aos meus discípulos que eu vou lá. Vai para Jerusalém, eu estarei lá com vocês. Olha ele outra vez em cena. As mulheres dando recado, eles fazem das mulheres pregadoras, dando recado: ide dizer aos meus discípulos. Não ide pregai, ide dizer aos meus discípulos. Nunca perceberam onde estava a vida. Irmãos, me veio isso daqui de uma forma simples, mas isso daqui é vivificado. Quantos de nós estamos pensando que a vida está nos livros do profeta? Quantos de nós pensamos que aqui tem vida nos livros do profeta? Aqui tem letra, assim como a Bíblia tem letra. A letra mata, o Espírito vivifica. A letra da Bíblia mata, mas o Espírito da Bíblia vivifica. A letra da mensagem do profeta mata. A letra mata. Tem muitos que não têm luz para ler essa letra. Mateus 28:19 com Atos 2:32, a pessoa morre ao ler Atos 2:32, combater Atos 2:32 sem entender Mateus 28:19.
Elas morrem porque elas não sabem onde está a vida. A vida de Mateus 28:19 está em Atos 2:38. Onde está a vida? Onde está o cumprimento daquela escritura? Onde está a vida de Malaquias 4? Estava no William Branham. Onde está a vida de São Lucas 17:26-30? O cumprimento dos dias do Filho do Homem, não nos dias de Sodoma e de Gomorra, não nos dias de Ló, não nos dias de casamento e divórcio, nos dias de Noé. Mas assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Onde está a vida de Mateus? Onde está a vida de Mateus 17:11? Elias virá e restaurará todas as coisas. Onde está a vida? Você já olha e diz: está ali. Essa vida estava em William Branham. A vida desse versículo, o que faz esse versículo viver é Deus na carne de um homem. Onde está a vida de Apocalipse 10? Onde está? Você encontra que a igreja de Laodiceia e as eras de Laodiceia, a era de Laodiceia, quando chega em Apocalipse capítulo 3, verso 22, termina as eras. Aí começa o capítulo 4 de Apocalipse, quando há uma voz que chama a gente para o alto. Chamou João: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Sobe aqui. Foi o William Branham que subiu ali. Não teve nenhum homem que veio aqui e pregou 7 selos para nós. Não teve nenhum homem, não teve nenhum pregador que pregou isso para nós. Primeiro que o William Branham. Todos os demais que pregam é depois de William Branham. Então quem subiu lá? Foi o William Branham. Ele subiu naquele lugar. Agora por quê? Porque aquilo é vida. É onde está a vida. E você descobriu onde está a vida. Você pensa que a vida está em Laodiceia? Laodiceia está morta. A vida está na pedra de coroa. Você pensa que a vida está na primeira e segunda etapa do profeta e você prega: vocês têm que crer num profeta, e é verdade. Vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo, e é verdade. É verdade, mas a vida de tudo isso não está aí ainda, porque esse lugar, a vida passou por ele. A vida passou pela primeira etapa, a vida passou pela segunda etapa, a vida parou na terceira etapa. É ali que está a vida, a terceira etapa, a abertura da palavra, os ungidos 373, 374 e 262. A vida está ali, está na terceira etapa, na abertura da palavra. É ali que você encontra a vida da mensagem do profeta. Está ali, por isso que vocês podem ler. Eu li sobre Senhores, é esse o tempo. Que mensagem tremenda. Mas a vida de Senhores, é esse o tempo? São os selos. A vida, a dinâmica de Senhores, é esse o tempo. Porque Senhores, é esse o tempo é a mecânica. Mas a dinâmica, o que faz aquilo exercer e terminar todas as interrogações. Senhores, é esse o tempo? Para terminar as interrogações, o que tem que se fazer? Tem que se entrar na revelação dos selos, porque ali termina as perguntas, porque a revelação dos selos responde às perguntas de Senhores, é esse o tempo. Irmãos, olha, eu creio e vejo isso com uma facilidade tremenda. Onde está a vida? Descobriu você? Onde está a vida? A vida saiu. A vida saiu das eras. Onde está a vida? Está nos selos. Onde está a vida? O próprio Jesus, se você fica preocupado com ele, diz: olha, tem uma coisa, quando eu subi, já subi com um novo nome. O próprio Jesus vai falar para você, assim diz o profeta. O meu profeta veio e falou para vocês que quando eu subi com um novo nome, porque eu fui um vencedor, subi com um novo nome, e eu já desci, e agora eu vou levar o povo para cima. Onde está a vida? A vida do nome Jesus está na mensagem de William Branham. Você não vai encontrar mais vida nesse mecanismo das denominações, mesmo em nome de Jesus. Não há mais vida. As suas mulheres não mudam de vida, como muitas mulheres dentro da mensagem e homens dentro da mensagem, também por mais que escuta a pregação, não muda de vida. Onde está a vida? Já encontrou a vida? O dia que você encontrar, você larga essa multidão da morte denominacional. Você larga esta multidão do féretro. Você larga esta multidão do caixão, da flor. Mas é flor de defunto. A própria flor que põe no caixão parece que cheira defunto.
Você já percebeu? Quando você percebe um cheiro de flor assim, já não é aquele jardim de flor. Parece que a flor que já coloca perto do defunto assim, aquilo é só dar cheiro de defunto. E tem muitas flores, tem muitos irmãos flores, tem muitas irmãs flores, mas está só em torno de defunto. Ele só cheira defunto. São irmãos de Laodiceia, só cheira defunto. O irmão Branham diz que essa era está morta, a Laodiceia está morta. Ela está acabada, ela está arrebentada. E tem gente ainda em volta dela, assim, as florzinhas, os irmãozinhos, tudo em volta do defunto, para perfumar a era de Laodiceia. Mas você, irmã e irmão, você tem cheiro de defunto, você me desculpa, mas você tem cheiro de defunto. Amém. Amém? Aleluia. Por que não lhes permitiu conhecer seu advento? Falando dos grandes homens, ele veio e os que estavam predestinados para a vida eterna foram os que lhe receberam. De nada serviria dizer algo aos demais. Oh, como a gente perde tempo. Tem hora que você chega até a ficar nervoso com gente que você não devia nem perder tempo com eles. Ah, fulano me nervou. Espera lá. O que o profeta diz que foram os que lhe receberam. De nada serviria dizer algo aos demais, porque não lhes haveria podido redimir, porque não eram redimíveis. Tem gente que nada os redime. Quem não foi redimido pelo sangue de Cristo, você acha que vai ser redimido pela mensagem do leão? Não vai? Não vai? Quem não alcançou a redenção pelo sangue de Cristo e o Cordeiro saiu do trono e agora para revelar os selos ele tornou leão. É assim diz a Bíblia, é assim diz o Senhor, é Apocalipse 10, que ele veio bradando como leão e não como cordeiro mais. Porque ele veio para revelar o que o Cordeiro abriu dentro das 7 eras da igreja, que ninguém ficou sabendo, mas agora ele brada como um leão. Mas aqueles irmãozinhos e irmãzinhas que estão ainda, eles já estão sempre preocupados em fazer féretros de irmãos mortos, onde não tem mais mensagem para se ouvir, onde não tem pregações mais que mexe com o seu coração, onde não tem uma mensagem que lhe dá vida. Será que você não percebe isto? E se percebe, deixa a multidão da morte, entra na multidão da vida. Mude de multidão, passe para a multidão de Cristo. E onde Cristo está hoje? Na mensagem de William Branham. Cristo esteve em William Branham, você tem que saber disso. Cristo esteve em William Branham, hoje Cristo está em mim e em você. Cristo está na mensagem que William Branham pregou. E qual a mensagem? Os selos. E como ele está nos selos? Como leão, bradando como leão, dizendo o tempo acabou. Cristo está dizendo o anjo forte, dizendo o tempo acabou. O anjo forte sempre fala, ele está falando através de um homem. Foi assim. Senhor Jesus, te damos graças pela luz da palavra. Se mais alguém precisa ainda chegar ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, se precisa crer num profeta, que parece estar meio tarde, Senhor, mas se dá tempo para eles crer, então que o Senhor tenha misericórdia, que eles possam ainda admitir a palavra da hora e ver essa luz, porque do contrário, Senhor, a gente vai pregar para gente que não é redimível mais. É como pregar para um filho de Abraão, para um Ismael. Ele não era redimível mais, Senhor. Não adiantava pregar para ele. Tinha boas nações, ia ser um grande homem, um valente, mas também o principal não estava nele. A vida veio em Abraão, a vida veio em Isaque. A vida não estava em Ismael. Ajuda esse povo, Pai. Crentes, a maioria de nós crentes e muitos crentes vivendo vida de Ismael, sem revelação, sem luz, arreliando contra a palavra, arreliando contra os selos, arreliando contra os trovões que foram revelados, arreliando contra a terceira etapa, ismaelitas. Oh Deus, tira de nós esses espíritos de arreliento contra a palavra, porque temos que ver o leão bradando agora. É a palavra da hora. Falou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não cala? É o Senhor quem fala, é a sua palavra. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Habita em mim.
Senhor, preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Nós queremos deixar o nosso endereço para você receber literaturas gratuitamente. E se você comunicar conosco, você ganha também um CD de pregação. Estaremos mandando para você este CD gratuitamente. Ligue para nós. O nosso telefone é 016 3703-9357. 3703-9357 é o nosso telefone para você entrar em contato conosco e receber literaturas gratuitamente. Para você que deseja receber também através da Caixa Postal, é só comunicar conosco pela Caixa Postal 475, o CEP 14400-970, Franca, São Paulo. Com muito prazer, estaremos atendendo a todos quantos ouvem nossas mensagens, nossa pregação em toda parte. Obrigado, Deus te abençoe e até uma próxima reunião. Até lá. Meu Jesus é o lírio mais formoso do jardim que há em Sião. Sua fragrância eleva minha alma a celestial mansão. Meu Jesus é o lírio dos vales. Meu Jesus é a rosa de Saron. Ele cresce muito belo e muito formoso cada dia em meu coração. Em suas pétalas a inspiração, seu olor quer sempre oferecer. Sua alegria enche-me de amor e alenta o meu ser. Meu Jesus é o lírio dos vales. Meu Jesus é a rosa de Saron. Ele cresce muito bem